Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita Caminho da Fé. Que Jesus, nosso Mestre, esteja sempre conosco em todos os momentos. Está chegando a Páscoa. Quem já se preparou para a Páscoa, fazendo aquela correria maluca nas distribuidoras, nos mercados, atrás daquela famosa promoção que vale a pena, se bem que está muito difícil de achar, não é verdade? Porém, meus amigos, a Páscoa é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que os ovos coloridos. Ela é muito mais do que os coelhos de chocolate. Ela é muito mais do que as cestinhas. Arriscaria até mesmo a dizer que ela seria isso que nós vivemos hoje, uma deturpação de um dos mais belos da espiritualidade. A Semana Santa iniciou-se no domingo passado, né? Com o famoso Domingo de Ramos, onde Jesus vai até uma festa e então lá é celebrado as boas colheitas, lá é celebrado o bom ano da cultura que era praticado naquela época. E ela era muito emblemática porque usava-se galhos de palmeiras para adornar as cabanas da época que recebiam as festas. Então aí, meus queridos, nós temos a real origem do tal do Domingo de Ramos, que a gente pega de vez em quando, ou pegávamos, né? Nos tempos, com todo o respeito do mundo que temos por todas as religiões, e levávamos os nossos ramos de cedro, os nossos ramos de palmeirinha para serem abençoados, deixar guardadinho lá em casa. Essa é a origem. E digo para vocês que a Páscoa, ela remonta antes do cristianismo. Porque na realidade, as festividades da Páscoa, ela não é uma festa cristã. Vamos dizer assim, que o cristianismo, ele incorporou essa solenidade da cultura judaica. Depois das 9 pragas do Egito, que foi amaldiçoada por Deus, um Deus na época que tínhamos ele como um ser todo-poderoso, como temos hoje, onipotente, como os acreditamos hoje, onipresente, que está em todos os lugares, onisciente, que sabe de tudo, tinha mais um objetivo negativo. O Deus das guerras, o Deus que punia todo um povo pela falta do seu líder, pelos erros do seu líder. É aí que temos a origem da Páscoa. As 9 pragas do Egito, não vamos citá-las aqui, foram avisos desse Deus punitivo. Que se o faraó não libertasse os hebreus, coisas ruins aconteceriam. E a última e 10ª praga do Egito é justamente que Deus enviaria o anjo da morte e ceifaria a vida de todos os primogênitos que ali habitavam. Trágico. Difícil. Porém, ele avisa que aquela casa que em seus umbrais estivesse pintado com o sangue do cordeiro, ali, esse anjo da morte apenas passaria, mas não faria nada. Eis a origem da Páscoa. Páscoa remonta a um termo hebreu, Pessah, que significa passar por. É um verbo que determina uma ação. Então, as casas que tinham pintadas com o sangue do cordeiro eram poupadas apenas pela passagem desse anjo da morte. Então, Pessah, Páscoa, surge daí. A Páscoa ele é um momento, não poderia dizer comparado com o Natal, porque no Natal celebramos o nascimento, mas na Páscoa nós celebramos o ressurgimento. É uma experiência que o ser humano tem
veja bem, não é tinha, é tem, no presente espiritual, extremamente espiritual. Poderíamos dizer assim que ela é até um pouco onírica, porque ela evoca os nossos sonhos. Ela evoca o que nós temos de atavismos, aquela coisa de dentro. E seria muito difícil explicar a Páscoa numa visão científica, exata, ou sim ou não. Seria mais complicado ainda explicarmos a Páscoa através das vertentes filosóficas, porque a vertente filosófica ela é maravilhosa, ela é incrível. A filosofia é a arte do pensar, é a arte do discutir, que vai fazer parzinho com a dialética. Mas às vezes a filosofia é um pouco prolixa, ela é um pouco repetitiva, então não teria como explicar isso. E quando nós estamos falando de uma experiência espiritual, nós estamos falando de uma experiência muito própria, que cada pessoa sente de uma forma diferente. Esse é o sentido da Páscoa, uma experiência espiritual. Falávamos agora sobre o sangue do Cordeiro e a tradição judaica ela é maravilhosa. É muito difícil nós estudarmos qualquer tipo de religião se nós não dermos um pulinho até a cultura judaica. É muito importante que façamos isso. Durante esse período da Páscoa, ainda nos dias de hoje, os judeus têm o costume de adotar um cordeiro. O cordeiro, por definição, é um animal muito manso, é um animal muito dócil. E na cultura deles, esse bichinho, ele é trazido para dentro de casa. E ele convive com os familiares por uma semana. Então, as pessoas têm aquele bichinho dentro de casa e ele senta junto, ele é alimentado junto com a família. Nos dias modernos, assiste Netflix, junto com as famílias. As crianças brincam com ele. Ao final da semana, na sexta-feira, normalmente aquele animalzinho não é mais um cordeiro. Ele já passa a ser um componente da família. Ele faz parte da família. Então, ao entardecer, na sexta-feira, aquele animalzinho, ele é imolado, ele é sacrificado. E aquela mesma família que acolheu aquele animal, se alimenta dele. E isso é muito dolorido. E isso é muito difícil. E precisa ser assim. Porque é um processo, Danilo, de desilusão que está acontecendo ali. Aonde as pessoas chegam à conclusão de que quase tudo nessa nossa vida é passageiro. Então essa é a origem do cordeiro, o porquê que ele é feito isso. Lá na cultura judaica. Eu sei que beira um pouco da tristeza, mas é muito necessário para essa cultura que seja feito isso. Os hebreus, os judeus, né? Porque os judeus são todos do mesmo tronco hebraico. Os judeus, os fariseus, todas as tribos, os samaritanos, são de origem do mesmo tronco étnico, que são os hebreus. E então eles passaram por períodos muito difíceis no deserto. Antes escravizados pelo Egito, 400 anos, de uma escravização muito forte, muito dolorida, que deixa marcas até os dias de hoje. Então, por isso eles celebram a Páscoa com essa seriedade, com todo esse simbolismo. Quando Jesus, avançando 2000 anos agora, assim, bem rapidinho, ele propõe aquela Páscoa derradeira, ele fala para Pedro: Simão, desejo ir para Jerusalém celebrar a Páscoa. Pedro fala para ele assim:
Vamos para a festa dos pães ázimos, Senhor? Sim. Então tem mais um simbolismo desse pão ázimo dos judeus. O pão ázimo, ele é um pão feito de massa e água. E mais nada. Mais nada. Não tem sal, não tem açúcar, não tem fermento. E ele precisa ser comido quente. Essa é a tradição judaica. Tem que ser assim. Queima os lábios, a língua, a boca. Porque depois que esse pão endurece, esfria, é quase impossível de comê-lo. Ele vira uma massa muito dura. Até tem uma brincadeira que fala assim, que se você quer saber o que é um pão ázimo, Danilo, você pega um caco de azulejo, põe no forno e morde. Né? Diz que é muito parecido com isso. Tamanha a dureza que ele fica. Isso traz uma evocação dos 40 anos que Moisés guia o povo hebreu pelo deserto. Sempre fugindo. Sempre em alerta. Porque a qualquer momento o exército egípcio poderia estar no seu encalço. E todos faziam esse pão e às vezes se comiam muito apressadamente e era muito dolorido. Os judeus mais ortodoxos, mais tradicionais, eles não comem o miolo do pão. Porque o miolo do pão é molinho e evoca lembranças tristes para eles. Então essa é mais uma tradição da Páscoa judaica, dessa passagem, desse Pessá. A outra tradição é que eles preparam a mesa com uma erva, algo parecido com uma alface. Só que de sabor muito, muito, muito amargo. Quem é mais do interior vai lembrar do famoso radite. É bem mais amargo do que radite. É tão amargo que se você comer uma porção um pouco maior, talvez corra-se o risco de você nausear e até vomitar. E eles fazem isso para relembrar todo o sofrimento que passaram. Estamos contando aqui, resumidamente, uma história que beira mais ou menos 4.000, 5.000 anos. E ela é viva até hoje. Então vejam, meus amigos, quando nós estamos falando da Páscoa original, originária, da onde ela veio, o tal do Pessá, é muito mais do que o coelhinho da Páscoa. É muito mais do que o ovinho da Páscoa. E às vezes, quantas vezes eu cheguei a essa conclusão também. Não, Danilo, mas o ovinho da Páscoa, ele é um símbolo da vida. Porque a vida brota do ovo. O coelho é a fertilidade. E é. Mas isso são incorporações do mundo moderno. Do nosso mundo. O ovo tem um significado também. Mas o ovo que nós estamos significando aqui para essa cultura originária da Páscoa é o ovo cozido. Porque um ovo cru, ele é frágil. Ele quebra facilmente. E se ele quebrar facilmente, ele vai se estragar facilmente. Mas depois que o ovo passa pelo cozimento, ele aglutina e fica resistente. Por isso também ele é um símbolo da Páscoa judaica. Então vejam, meus amigos, nós estamos falando não de uma experiência de, podemos falar, porque as crianças não estão no salão, de colocarmos patinhas para os nossos filhos. E eu não estou dizendo que isso não é importante. É importante. Mas quando nós evocamos a Páscoa, nós estamos evocando as questões espirituais. Nós estamos evocando as questões do fortalecimento moral pelo qual deveríamos passar. Uma coisa muito atraente na doutrina espírita
é que ela é isenta de rituais. Obviamente que nós respeitamos todas as ritualísticas das demais denominações religiosas. Mas nós acreditamos, nós somos convictos, vamos dizer assim, de que a experiência espiritual nossa, essa coisa onírica que nós falamos no início, ela suplanta o apenas ficar de joelho, com todo o respeito que nós temos pelas outras religiões. Ela suplanta as orações feitas em coro e de maneira mecânica, que muitas vezes são feitas e nós nem percebemos o que estamos falando. É mais do que isso. Então, quando nós falamos da Páscoa numa visão espírita, nós estamos tentando trazer uma experiência mais espiritual, uma experiência mais sentida, uma experiência aonde evoca o que nós temos internamente. E agora, vamos falar um pouquinho de Jesus, né? Da história dele, da paixão dele, né? Paixão vem do latim passio, que significa sofrimento. Então, o pessoal fala paixão de Jesus, o que significa? É todo esse período que ele passou, a dificuldade que ele enfrentou e que muitas vezes a gente relembra isso com muita força nessa época. E muitas vezes a nossa mente está incrustada de pensamentos ligados à dor. Ligado à dor de Jesus. E a gente fixa nisso. A gente se fixa num Jesus na cruz, com muito sofrimento, e a gente acredita que esse é o símbolo da nossa fé. Mas o símbolo da nossa fé é muito maior do que isso. É todo o ensinamento, tudo que ele fez por nós, que é o símbolo da nossa fé, que representa. Então esse convite de pensar a Páscoa é pensar em tirar Jesus daqui e trazer ele para o nosso coração. É trazer Jesus para a nossa vida. Trazer Jesus para as nossas reflexões. Então, quando Jesus entra, vamos relembrar rapidamente a história, né? Quando Jesus entra no domingo de Ramos, assim como falava Ben-Hur, em Jerusalém, eles chamam isso no Evangelho de Mateus, acho que capítulo 20 ou 21, que retrata a entrada triunfal de Jesus, como algo esplendoroso. Chegou o mestre, as pessoas jogam flores para o mestre, e as pessoas aplaudem o mestre, sendo que poucos dias depois, na sexta-feira, várias das pessoas participaram do grande tumulto que veio acontecer a crucificação de Jesus. Então Jesus entra em Jerusalém, e aí a gente vê do Evangelho de Mateus capítulo 20 até o 26, onde a gente vê Jesus ensinando muito em Jerusalém. Lá ele conta, durante essa semana, né? Ele conta muitas parábolas, ele ensina, ele visita o templo, ele dá muitos testemunhos. Mas vamos para quinta-feira. Que é onde acontece a conhecida Santa Ceia, né? A última ceia antes da crucificação de Jesus. O último momento que ele tem com seus discípulos. Eu acho que aqui a gente tem belas lições para a gente comentar da Santa Ceia. Então vamos começar. Estavam todos eles na Santa Ceia, os 12. E aí o primeiro ponto que a gente poderia refletir é do pão. O que significa aquilo que simbolicamente, quando Jesus está com os 12, repassando as últimas orientações, ensinando sobre o reino que virá, ele falando, olha, hoje é o último momento, virá o meu reino, e
E os discípulos não entendendo que reino que era esse, a gente pode ver em um Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Francisco de Assis, pelo Chico, ele relatando esse momento. E os discípulos lá, né, falando desse reino, quem será o maior do reino, quem que vai ocupar a melhor posição, como se fosse uma pré-conquista de guerra. Imagina, 3 anos com o mestre, 3 anos o mestre pregando a paz, por 3 anos junto com ele cuidando das pessoas. E os discípulos ainda queriam um mestre guerreiro que os tirar do jugo romano que eles estavam sendo subjugados. Aí Jesus ouvindo, eles falando quem será o maior entre eles, aí Jesus estava conversando com João e ele fala o seguinte: não, parei. Vem cá todo mundo. Todo mundo veio. Agora eu vou lavar os pés de vocês. Aí vem a cerimônia do lava-pés. Por que a cerimônia do lava-pés? É um símbolo de humildade. Onde o grande mestre, o grande sábio, o grande professor, em algumas religiões, o Deus vivo vai e se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos. E aí ele fala: aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja o menor. Grande exemplo de humildade. Enquanto as pessoas estavam pensando em poder, ele mostrou a beleza da humildade e que aquele espírito cheio de luz se submete a mais esse ensinamento para os seus discípulos. Olha que grande exemplo que ele dá, o do pão, quando ele divide o pão, quando ele corta o pão e quando ele serve o vinho é símbolo da renovação espiritual que eles estavam passando. E o pão é o pão do Evangelho, esse pão de nova vida que ele está entregando para as pessoas, esse novo alimento que as pessoas estariam consumindo. Quer continuar comentando, Benjamin? Isso é muito interessante, a cerimônia do lava-pés, porque enquanto Jesus lava os pés dos apóstolos, ele diz assim: hoje não sois mais meus servos, porque os 12 apóstolos sempre se dirigiram a Jesus como mestre. Hoje vos digo que sois meus irmãos, porque tudo o que eu aprendi, eu passei para vós. Pedro, num arroubo de bondade disfarçada de orgulho, Danilo, fala assim: mestre, em hipótese alguma, não posso deixar que lave meus pés. Jesus fita Simão e diz assim: Pedro, se não posso lavar os teus pés, então é porque não tens parte comigo. Pedro compreende perfeitamente a mensagem do mestre e diz assim: Senhor, não lava apenas meus pés, lava-me todo o corpo, lava-me inteiro. Como quem diz assim: me purifica, mestre. Tudo isso aconteceu no cenáculo. O cenáculo foi, talvez, uma das maiores provas, Danilo, de amor que Jesus ofereceu. Porque alguns dias antes, durante a viagem que Jesus fez com os 12 apóstolos pela Samaria, até chegar em Jerusalém, que isso é uma outra história para um outro dia, em um determinado momento eles sentam nessa discussão. E então Judas se levanta, pega um pequeno alforje e ali ele vai recolhendo as moedas de cada um dos apóstolos. Algo muito difícil de ser aceitado pelos judeus,
porque a cobrança de impostos gerada por Roma era muito violenta, muito saqueadora, muito abusiva. Então aquilo era uma afronta. É até hoje, os dias de hoje, para a cultura. E então, mesmo contrariados, eles depositam as moedinhas ali. Então Judas, um pouco contrariado, chega até Jesus e entrega o pequeno alforje e diz assim: Mestre, tenho aqui algumas poucas moedas. É realidade, são poucas mesmo. Mas é para que façamos a fundação do reino que tu instalarás. Jesus fita então Judas e diz assim: Judas de Queriote, realmente, são poucas as moedas que há nesse alforje. Porém, cuidado para não sucumbir a elas. Ele já sabia de tudo. Então, no momento do cenáculo, em que ele parte o pão, que ele serve o vinho, que ele lava os pés, que ele dá as últimas instruções, porque ele avisa que ele está deixando o mundo material e indo embora para o mundo espiritual. Porém, rogaria ao Pai que enviasse para eles, para que não ficassem órfãos, um Consolador prometido. Ele já sabia que Judas o trairia por meras 60 moedas. 30 moedas de prata. Ele já sabia que Pedro, aquele mesmo, que não queria nem mesmo que o mestre lavasse os pés dele, o negaria 3 vezes antes que cantasse o galo. Ele sabia de tudo. Ele saberia que, pouco tempo depois, Mateus, o Levi, o cobrador de impostos convertido, pouco tempo depois da crucificação de Jesus, por medo da perseguição romana, fugiria para o deserto. Ele saberia que mais tarde, quando ressurgisse Danilo, Tomé duvidaria ao ponto de colocar o dedo em suas chagas. Ele sabia de tudo. E mesmo assim, ele apenas amava a todos. Incondicionalmente. Compreendendo a pequenez humana que nos cercava. Nós vimos agora há pouco a questão do cordeiro. Quando transpomos a Páscoa judaica para a Páscoa cristã, nós temos também a figura do cordeiro. Tanto que algum de nós, nesse exato momento, está ecoando na cabecinha assim: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Certamente em algumas cabecinhas está ecoando isso, porque na minha está. Jesus passou 3 anos com os apóstolos. Nesses 3 anos, ele vivia com eles. Ele acordava cedo com Pedro e Tiago, nas primeiras horas da manhã, para ir pescar. Ficava até tarde da noite. Trazia os peixes, ajudava a limpar. Frequentava a casa humilde de Pedro. Até a sogra alimentava, que morava com Pedro. Uma brincadeira, né, gente, com o devido respeito. Ele conhecia todas as virtudes dos 12. E conhecia todas as dores. E conhecia todos os vícios. Ele sentava na mesma mesa. Ele tomava da mesma vinha. Ele comia do mesmo pão. E então, Danilo, de maneira totalmente esperada pelo mestre, chega o entardecer da sexta-feira, em que era a hora de imolar o cordeiro.
Então ele dá uma orientação, dizendo aos apóstolos que eles estariam adentrando naquele momento na maior experiência espiritual da vida deles. E que sim, eles sentiriam medo. E que sim, eles sentiriam abandono. E que sim, eles sentiriam a falta. Porém, eles deveriam então se reunir na Páscoa para relembrar o seu nome. E continuando a sequência da história, depois o que acontece na Santa Ceia, né? Depois que ele fala que Pedro ia ir trair 3 vezes antes que o galo cantasse, que ele ia negá-lo 3 vezes, que ele fala da traição de Judas na frente de todos os apóstolos, ele fala aquele que colocou a mão comigo na tigela, esse que vai me trair. Ele sai de onde ele está e na sexta-feira à noite ele vai para o Monte das Oliveiras orar. Porque ele sentia a pressão espiritual. Quando ele foi orar, ele pegou junto com ele o Pedro, Tiago e João, e os 4 se retiraram, e ele falou assim, orem comigo, eu estou aflito, orem comigo. E ele começou a orar. E os 3 dormiram. Ele acordou, ele falou, poxa, vocês não podem vigiar comigo, eu estou aqui, estou em aflição. Eles, não, a gente vai conseguir, vamos ficar orando. E de novo eles dormiram. Se a gente for pensar, né? Olha só, os ensinamentos de Jesus são cheios de símbolos. E em tudo a gente vê orientações. Será que às vezes a gente não é o discípulo que dorme enquanto o mestre nos chama a vigiar? Será que não é a gente que está desatento no momento de dificuldade? Será que a gente não age igual a eles? Pode ser. Quem de nós também, em alguns momentos em que o outro está aflito, imaginar ele está aflito, e eu não dou bola para a aflição dele. Ele está lá, Danilo, ora comigo, eu estou com um problema. Danilo, eu estou com um problema que você nem imagina. Ora comigo. Pensa um pouco comigo sobre o meu problema. Estou sofrendo, Danilo. E eu durmo. Será que isso também não é ensinamento de Cristo? Outro ensinamento muito bonito que a gente vê, Jesus fala, Pai, se você quer que eu beba esse cálice amargo, que seja feita a sua vontade. Cálice da morte, né? Do sofrimento que ele sabia que ele ia passar. Porque ele sabia do plano para o futuro, né? Não era uma novidade. O que ele demonstra com isso daí? Que ele se submete à vontade de Deus. Mesmo sendo o príncipe dos homens, mesmo sendo o governador da terra, mesmo sendo o espírito mais evoluído, mesmo sendo ele não tendo mais, como a gente chama, né, necessidade de karmas, ele se submete. Isso é resignação. De novo, a gente pega essa lição do mestre para nós, a gente fala, esse cálice amargo, mas que seja feita a vontade de Deus. Ou a gente fala o seguinte, Deus, eu não preciso passar por isso. Eu não preciso passar por essa dor, eu não preciso passar por esse momento de sofrimento. Não, eu sou uma boa pessoa, porque eu? Faz com o outro lá, deixa o outro sofrer, eu não mereço isso daí. Mas como a gente testa o nosso espírito de resignação sem aceitar passar pela dor? Tem uma fala muito bonita, que é o seguinte, vi num filme, não me lembro o nome do filme, mas vi num filme, onde perguntam para a pessoa, ele falou o seguinte, olha, eu pedi a Deus sabedoria, e Deus me deu
muitos problemas para resolver. Eu pedi para Deus fé. Deus me deu algumas situações onde tive que orar muito. E vi que a minha fé foi comprovada. Eu pedi a Deus que eu tenha paciência. E Deus me deu vários momentos difíceis, tempestuosos na minha vida, para que eu exercitasse a minha paciência. Então, quando a gente se topa com essas verdades do Evangelho, a gente vê que todas elas a gente não ganha fácil. São construções da alma. Igual aceitar o cálice amargo. Igual aceitar o destino de Deus para a nossa vida. Que muitas vezes não é agradável, que muitas vezes é dolorido, que é penoso, mas Jesus passou. E ele passou dando exemplo como os cristãos que o seguiram, que o amam, devem fazer. Ainda, depois desse momento de fé dele, de prece, o que acontece? Os guardas vêm prendê-lo, porque Judas o tinha entregue. E como ele é reconhecido? Judas combina o seguinte: aquele em que eu beijar, esse vocês devem prendê-lo. Judas vai até Jesus, Jesus fala que vens. E ele dá um beijo em Jesus. Beijo que eles dizem da traição. A doutrina espírita traz para nós mais informações dos bastidores do que aconteceu. Judas se arrependeu profundamente do que fez, tanto que tirou a sua vida. Mas Judas, ele ainda estava na ilusão de um líder político. Judas, com as 30 moedas de prata que ele recebeu, ele achava que assim ele ia forçar Jesus a se mostrar e começar o novo reino que Jesus tanto falava, onde eles se juntariam, lutariam e fariam coisas novas. E Judas se arrepende profundamente. Agora, vamos trazer outro pensamento, outra perspectiva. Quem aqui de nós nunca errou achando que estava fazendo algo certo? Quem aqui de nós, motivados por ideais extremos, isso era um ideal, nunca foi impulsivo e cometeu um ato sem pensar, e esse ato pode ter se agravado a sua vida? Vamos imaginar, uma coisa simples. Quem muitos de nós, em nome de Jesus, xingou seu amigo, que também em nome de Jesus te xingou, porque você não tem a mesma convicção. É um ideal. E pelo seu ideal você luta, pelo ideal você faz várias coisas. Quem não fez isso com a política, quem não fez isso em várias coisas. Então, olha essa reflexão de Judas. Ele não ter temperança nesse momento. Ele não entender as mensagens de Jesus e cometer erros. Quem de nós, lendo a mensagem de Jesus, de forma pessoal, tenta achar justificativas para os nossos erros? Acontece muito. A história está cheia disso. Aí continua, né? Quando os soldados chegaram, Pedro pegou sua espada. Os soldados vieram pegar Jesus. E Pedro catou a sua espada e pum, cortou a orelha de um soldado. Soldado Malco. Jesus, não, Pedro. Pela espada, não. Com violência, não. Você ainda não entendeu? E o que ele fez? Pegou essa orelha e restituiu o Malco a sua orelha. Mostrando de novo e de novo que o caminho é a paz, por mais que seja dolorido.
Por mais que ele tivesse que aceitar se imolar. Mesmo ele falando, olha, se eu quisesse, eu mandava todos os meus anjos aqui e eu acabava com Jerusalém inteira. Eu não preciso de segurança humana. Eu conseguiria fazer muito mais que isso, mas não é a vontade do meu pai e eu estou aqui para seguir a vontade do meu pai. Que lindo ensinamento, né? Aí ele vai para o sumo sacerdote, Caifás. Eles o julgam pela primeira vez e perguntam, você é Deus? Você é o Cristo? E quando de uma forma... Oi? Ungido? Ungido. E quando de uma forma ele afirma, ele rasga suas vestes por heresia. Porque ele não poderia ser. Rasga suas vestes, batem em Jesus e falam, agora fala, mestre, quem foi que te bateu? De novo. Um exemplo que ele foi humilhado. Bem humilhado. Espancado. E como que ele reagiu? Ele falou, não, eu não vou levar desaforo para casa, eu vou voltar e vou moer todo mundo. Ele falou isso. E como que a gente reage quando a gente é humilhado? Benhor, como você reage quando você é humilhado, Benhor? Hoje eu conversei com uma pessoa que falou, eu não levo desaforo para casa. Eu falei, eu já estava concentrado para a palestra, né? Eu falei, tá bom. Você é cristã? Sou, claro, não levo desaforo para casa. Aqui não, Tico, aqui não. Como a gente reage quando a gente é humilhado? Será que a gente consegue ter essa capacidade de segurar esse instinto natural que é a autopreservação, que é o nosso orgulho pessoal, e não reagir de forma violenta e a gente conseguir se segurar? Mais um maravilhoso exemplo que Jesus traz pra gente nesse momento tão difícil. Só que a situação que eu tô falando parece que foi uma situação fácil, né? Não é, foi muito difícil, porque a agitação popular estava tão grande. Eles falaram o seguinte, que as massas, isso está no livro Há 2000 anos, do Chico com Emmanuel, e é relatado lá que o povo judeu, eles estavam alvoroçados, botando em temor Pôncio Pilatos, botando em temor a guarda romana, porque eles queriam de qualquer jeito a cabeça de Jesus. Porque tinham falado que Jesus era um incitador, que Jesus estava desfazendo da palavra, que Jesus estava contra os costumes deles, em plena Páscoa. Em plena Páscoa. E o povo estava alvoroçado. Aí, Caifás falou, meu Deus, o que a gente faz agora? Não posso matar ele. Vou mandar para o governador. Mandou para Pôncio Pilatos. Nesse livro, Relatos Bastidores, onde Pôncio Pilatos reuniu outros patrícios romanos, inclusive o senador Públio Lentulus, tá? Que é um dos personagens centrais dessa obra há 2000 anos, e eles discutem o que eu vou fazer. E Pôncio Pilatos falou assim, minha esposa teve ontem um sonho, que não era para eu fazer nada com esse justo, e ela veio aqui me pedir para não fazer nada. O que eu faço? E eles começam a debater o que vamos fazer, o que vamos fazer, o que vamos fazer. E toda hora chegando aviso que tinha uma multidão alvoroçada, nervosa, com porretes, ameaçando eles. Falou assim, olha, isso é uma questão deles. Ele pode ser um justo, mas isso é uma questão deles. Vamos mandar ele para Herodes Antipas, que é rei dos judeus. E ele foi para lá. Sabe o que aconteceu? Mais humilhação ainda. Aí que vem de terem colocado a coroa de espinhos. Você quer ser o nosso rei dos judeus, então? Então vou te colocar uma coroa de espinhos. Vou te colocar um manto. Vou te dar um cedro. Mais humilhação. Devolveram ele de novo para Pôncio Pilatos depois disso. E Pôncio Pilatos falou assim, então essa multidão está alvoroçada, vamos chicotear ele em praça pública, daí o pessoal para. Daí o pessoal se sente vingado, para e a gente não faz nada contra Jesus. Chicotearam Jesus. Mas foi algo bárbaro.
que aconteceu? O pessoal queria mais. Queria sangue mesmo. Daí eles pensaram numa situação. Olha, agora na Páscoa eu posso absolver um prisioneiro. E ele foi lá e pensou, quem que pode ser? Quem pode ser? Ele falou, vamos fazer o seguinte, para eu poder livrar Jesus, eu vou trazer Barrabás. Barrabás ladrão, Barrabás assassino. Barrabás é um cara cruel aqui, conhecido. Nunca que eles vão trocar Jesus por Barrabás. E colocaram aqui Barrabás, aqui Jesus. Quem que vocês querem? E todo mundo, Jesus! Mas Barrabás é assassino, não, Jesus! E aí já não tinha mais o que fazer, daí ele falou, então, desse pecado lavo as minhas mãos. Olha que lição. Olha que lição. Quantas vezes, talvez na nossa vida, a gente teve condições de fazer algo e a gente pode ter lavado as nossas mãos e falar assim, ó, é problema dos outros, não é meu? Eu vou arriscar minha posição política? Não, né? Eu vou arriscar. Na época o imperador era Tibério. Eu vou arriscar a forma que Tibério me vê? Não. Aqui, ó, vai vir um monte de... Vai ter uma rebelião aqui se eu defender Jesus. Eu vou arriscar isso? Não. E aí, ele decretou a crucificação. No processo da crucificação, Jesus já estava muito ferido. Então, por isso que os outros 2 ladrões que estavam com ele, naquele momento, demoraram para morrer, e ele morreu rápido, porque ele já tinha sido espancado, açoitado, a situação dele era muito grave física. Ele não aguentava carregar a cruz. Um bom homem, um seguidor dele, Cirineu, até me arrepio em falar, me emociono, carregou a cruz pelo mestre. Que grande lição. Aí de novo, né? Vamos trazer esse momento da paixão para cá. Vamos trazer esse momento da paixão para a nossa vida. Você lembra que Jesus disse que quando eu fizer alguma coisa pelos aflitos, eu estou fazendo para Ele? Quando eu cuidei das criancinhas, eu cuidei dele. Quando eu dei de comer para os pobres, eu dei de comer para Ele. Será que esse exemplo tão forte de Cirineu, carregar a cruz por Jesus, não é um convite para todos nós sermos mais caridosos? E que nesse momento que a gente se dispõe, que a gente se designa a fazer alguma coisa difícil, porque a cruz era muito pesada, a fazer algo difícil que nos canse, que nos extenue, a gente não está fazendo para Jesus e por Jesus muito mais do que por nós? Será que nesse momento eu não estou dando provação? Eu não estou provando a minha fé nele, a minha submissão à vontade dele e provando que eu sou um seguidor dele? É um bom ensinamento, né? E quando a gente vê que no caminho, indo para o Gólgota, ele no processo de crucificação dele, João e as Marias ficam com ele, as mulheres, e alguns seguidores, né, não tão conhecidos, não entre os 12, mas outros seguidores estavam a paisana, seguindo, mas com medo de se manifestar. Porque também tinham medo do que poderia acontecer com a sua própria vida. Será que esse grande exemplo, olha que lindo exemplo, né? Da fidelidade feminina, nesse momento que ele estava passando, esse momento lindo, que a mãe ficou com o filho até o último minuto, último segundo. Esse exemplo lindo, que Maria de Magdala, considerada prostituta, a mulher de má vida, a verdadeira convertida no Cristo, ao Cristo, não o abandonou. Não o abandonou. E se a gente refletir, a gente às vezes pensa, né?
Ah não, essa pessoa é um pecador. Essa pessoa é tudo errada, tudo vida torta. Será que se essa pessoa não deixar Jesus entrar no coração dela, igual entrou Maria de Magdala, no coração de Maria de Magdala, será que talvez essa pessoa não possa ser um cristão muito mais verdadeiro que a gente? Que sente a luz, mas não é transformado pela luz? Mas não permite que essa luz do Cristo toque o mais profundo do nosso ânimo, do nosso interior, que mude a célula nossa. Será que às vezes a gente não pode pensar em João, esse jovem idealista, que se arriscou para estar nesse momento, e a gente aprender com o exemplo dele e da juventude dele, que a gente não pode parar de seguir sonhos que serão importantes para a nossa vida, e que a gente tem que manter essa vontade, essa ânima da juventude de se entregar a algo. Talvez não seja um bom exemplo a se copiar de João. E aí chega um momento que a gente vê o nosso mestre naquele sofrendo, né? Ato triste, e ele se despede da vida. Ele vai da vida, mas depois o amanhã vem, o depois de amanhã vem, e chega o domingo. No sábado, ele disse que quando o pastor se perdesse, quando o pastor fosse capturado, todas as ovelhas se separariam. No domingo, quando de novo Maria Magdala vai visitar o túmulo, e o túmulo estava rompido, e um anjo aparece para ela, quando ele volta no domingo, ele dá o supremo exemplo que a vida continua. E tira do fundo da nossa alma essa dor de que tudo vai acabar. E ele consegue consolidar os seus ensinamentos para todo sempre, porque ele ainda vive. Ainda aparece, né? A gente pode ver que ele apareceu mais 15 vezes orientando os cristãos, ensinando, direcionando o caminho, mostrando o que os cristãos do futuro tinham que fazer. Benhor, passo para você para os seus comentários, meu amigo. Sobre a ressurreição. Historicamente, a Páscoa, o ápice dela é a crucificação. Né? Mas não para nós. Mas não para nós. Mas, às vezes, devido à nossa formação, Danilo, religiosa, minha formação religiosa inicial é católica. E eu escutei muito dizendo que Jesus derramou o sangue dele na cruz para nos salvar. Né? Mas para nós, os espíritas, o ápice da paixão de Cristo, o ápice da Semana Santa, não é a sexta. É o domingo de manhã. Por que eu digo isso, meus amigos? Pelo seguinte, a sexta-feira, ela marca um final de semana. Final de semana triste, doloroso, termo utilizado, pardacento, empedrado. Dos bastidores da espiritualidade, dos livros que dá uma lidinha, fala que após a crucificação de Jesus, Jerusalém chega a tremer. E uma chuva torrencial cai. Para lavar daquele lugar todos os miasmas, todos os vermes espirituais que ali estavam. Mas para nós, o momento mais belo é o do domingo pela manhã. Num jardim fulgurante, florido, cheiroso, quando Maria de Magdala enxerga novamente o mestre e o confunde com um jardineiro.
corre ao seu encontro. Tenta abraçá-lo, ao que o mestre diz: Maria, não me toque, porque ainda não fui ter com meu pai. Algumas interpretações errôneas, Danilo, dizem que Jesus esteve às regiões umbralinas para acudir a quem ele amava muito, Judas, pelo ato tresloucado que comete, e então estaria ainda com os fluidos deletérios impregnados. Não é verdade, meus amigos. Porque se assim o fosse, não seria o enviado de Deus, não seria Jesus, não seria o encarnado. Jesus não reencarnou. Jesus encarnou. Ele simplesmente não permite que Maria de Magdala o abrace, porque ele se apresentava ali, não com o seu corpo carnal, material, mas com o seu perispírito. E, logicamente, que se Maria de Magdala o abraçasse, abraçaria apenas o vento. Talvez assustasse. E ela diz: vai e conta para os outros que eu estou vivo. Maria volta ao encontro dos apóstolos e Maria estava junto, a Santíssima, a mãe de Jesus. E empolgante fala: o Rabone, um termo hebraico que se refere a mestrezinho, está vivo. Eu o vi. Pedro, o líder, o duro, interpela e diz: se ele está vivo, por que não se apresentou para a mãe? Por que deveríamos acreditar em você? Ao que Maria olha para Maria de Magdala e diz: eu acredito em ti. Sinto que você fala a verdade. O domingo de manhã é maravilhoso, porque Jesus se valida moralmente, dando veracidade às suas palavras, quando ele dizia que voltaria. Então ali a gente percebe a validação moral de Jesus. Esse é o primeiro ponto desse domingo maravilhoso que está prestes a acontecer. Mas também ele dá uma amostra aos discípulos de que a morte é uma grande farsa, porque posteriormente ele se apresenta primeiro aos 11, sem Tomé, e depois novamente a 10 apóstolos, sem Tomé de novo. Naquele momento em que Jesus se apresenta, é como se ele espantasse de todos os apóstolos. Os receios. Receios, né? Receios, os medos. Porque nem mesmo a morte seria capaz de abortar a ideia. O homem pode morrer. A ideia, o ensinamento, não. E o terceiro ponto. Coisa, desculpa, quer continuar? Não, pode. Eu só queria pegar essa deixa do Tomé, e fazer uma reflexão. Será que às vezes a gente não é Tomé demais também? Cheio de dúvidas e cheio de questionamentos sobre o sagrado, e às vezes a gente não se permite sentir e acreditar, porque a gente quer provas. Precisa, né, de provas ainda. Mas o terceiro ponto é quando ele se apresenta a Maria, a mãe, dizendo para ela que ele está vivo e entre nós, que a morte não é capaz de apagar uma ideia. Podemos procurar nos livros de história o quanto quisermos, pesquisar o quanto desejarmos sobre o que aconteceu com Caifás após a crucificação. O que aconteceu com Herodes?
Uma das poucas informações que temos é que Pôncio Pilatos, pouco tempo depois, foi destituído do seu poder. E os 3 desapareceram no anonimato. Porque, amigos, não fazer o bem, ficar estático, já é fazer o mal. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Procuremos sobre Jesus nos livros de pesquisa. Digitemos Jesus no Google. É tão grande, é tão gigante, é tão significativo que conseguiu dividir a história em antes dele e depois dele. E para nós, o que representa a Páscoa? Na visão cristã. Fica a reflexão. Queridos amigos, Danilo, quer acrescentar algo? Não. Agradecemos muito a todos e uma ótima Páscoa. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fazer? Então, convido os irmãos que quiserem fechar os olhos para a gente fazer essa prece junto e juntos construirmos esse pensamento que a prece feita de forma coletiva, ela é muito mais forte. Querido bom Deus, Mestre Jesus, agradecemos por estarmos unidos nessa noite. Senhor, ajuda-nos a pensar mais sobre a Páscoa, mas principalmente a pensar no exemplo de Jesus, que nessa Páscoa a gente pode ser mais como uma ovelha e seguir a orientação do nosso bom pastor, Jesus. Ele que nos pediu para amar o próximo, Ele que nos pediu para sermos bondosos, para sermos pacientes, para sermos caridosos, para perdoar, para ajudar e para ser fiel a Deus em todos os momentos que a gente puder. Que nesse domingo, bom Deus, a gente possa sentar com a nossa família e com todo o nosso amor lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. E assim, ao lado das pessoas amadas, a gente possa erguer o nosso pensamento a Jesus e pedir para que Ele nasça um pouquinho mais no nosso coração nessa Páscoa. Que assim seja.